E agora passo a palavra ao nobre vereador Avax Siqueira, nosso relator, para fazer suas considerações e questionamentos. Boa tarde, senhor Dante Luiz, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a quem nos assiste mais uma vez pela TV Câmara, pelos canais da Câmara de São José, ao presidente Possebon, aos vereadores, à equipe técnica, ao jurídico dessa Câmara que nos acompanha. Senhor Dante, nós estamos aqui hoje mais um dia, é a nossa 34ª reunião da CPI. Alguns fatos muito tristes vêm ocorrendo ao longo do tempo, senhor Dante. A gente está aqui dia após dia percebendo muita omissão do poder público e, consequentemente, uma baixa qualidade oferecida pelo transporte coletivo. Estamos aqui, então, para identificar o que ocorreu nesses últimos anos, para, então, assim, apontar soluções e melhorar a qualidade de vida das pessoas que utilizam o transporte coletivo. Inicio aqui hoje a oitiva perguntando ao senhor qual que é a função que o senhor ocupa atualmente dentro da empresa. Eu sou sócio administrador da empresa e participo de todas as decisões macro de dentro da empresa. No dia a dia está o meu filho, o Dante Filho, que vocês já inquiriram, acho que no dia de ontem. Mas nós temos o contato permanente das coisas que ocorrem. Lógico, não as coisas corriqueiras, mas as coisas mais significativas dentro da empresa e que devem ser resolvidas. E o princípio da empresa, e o meu princípio sempre foi o seguinte: o nosso patrão é um só, é o usuário do transporte coletivo. Nossa obrigação é prestar um serviço adequado, de qualidade. E quanto a São José dos Pinhais, eu faria só da baixa qualidade. Eu só queria, vereador, colocar uma questão. Eu acho que na quantidade de viagens programadas pela prefeitura dentro do contrato e a falta de viagens que a Autoviação São José, não por mérito meu, mas de toda a equipe da São José, que temos sim uma equipe de funcionários de primeira linha. Eu já vivi e conheci equipe de várias empresas. Não quero dizer que nós sejamos os melhores, mas a nossa equipe é uma equipe maravilhosa, ciente da sua responsabilidade pública perante o usuário, e nós temos um índice de qualidade de efetividade de execução de viagem de 99,99%. Isso é um índice alto, e que eu participo também do transporte urbano de Curitiba, e poucas empresas alcançam esse índice. Então, o que eu digo é o seguinte: nem na urbana eu consigo esse índice alcançado aqui em São José. Isso é mérito da equipe que toca a empresa e que administra a empresa naquele seu dia a dia. Então, aqui eu quero deixar o meu mérito a essa equipe. É uma equipe que tem funcionários de 22, 25, 30 anos trabalhando. Eles dão, vamos dizer assim, a camisa e o suor pela empresa e pelo serviço bem prestado à população. Ok, então o senhor já, de certa forma, emitiu opinião referente à empresa. Agora eu gostaria que o senhor emitisse sua opinião referente ao transporte coletivo como um todo, porque a população reclama do transporte coletivo. Eu entendo que os funcionários que lá estão procuram prestar um bom serviço, mas é elevador que não funciona, é ônibus que às vezes atrasa, é a questão do terminal do Afonso Pena, que tem muita reclamação quanto à sua conservação, e nós sabemos que a conservação e a manutenção dos terminais são de responsabilidade por parte das concessionárias. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre isso. O porquê que existe tanta reclamação, principalmente nos últimos anos, obviamente levando em consideração a pandemia, mas a gente, de certa forma, removendo esse período pandêmico e anterior, de 2012 até 2020. O que houve? Por que muita gente deixou de utilizar o transporte coletivo? Lógico, a gente sabe, o IPI reduzido, aplicativos, mas o porquê que o transporte coletivo passa dia após dia a ser menos atraente para o cidadão comum? Essa resposta tem que ser meio longa, vereador, porque o senhor abordou vários aspectos.
Primeiro, na questão de manutenção dos terminais. Nós agora terminamos contratado por uma firma terceirizada, os 2 terminais já foram lavados o piso por nossos funcionários, porque tinha muito detritos de pombos no terminal, e o pombo ele até é um transmissor de doença e é perigoso até para a população. Mas nós já executamos isso. Agora, recentemente, a lavagem do teto do terminal do Afonso Pena foi terceirizado para uma empresa especializada nisso, e até uma coisa interessante que essa empresa executa é que ela utiliza água reciclada, não é água que vai fazer falta na sua torneira ou na minha torneira para abastecimento da população. E está sendo, só para o senhor ter ideia, a lavagem do teto do terminal do Afonso Pena vai nos custar R$18 mil. Isso significa 6 meses da arrecadação da propaganda no Busdoor, só nessa lavagem de um terminal. Quer dizer, quando lavarmos o teto do segundo terminal, que é o terminal central, com certeza vai consumir toda a arrecadação que foi auferida na propaganda que consta do nosso contrato, inclusive. Por que o transporte vem piorando? Eu não digo que em São José, pela autoviação de São José, é aquilo que eu falei já da qualidade, que venha piorando. Lógico, nós temos falha? Temos. Ninguém é perfeito na vida, nem eu e ninguém. Todos cometem as suas falhas. A maior falha da São José é uma falha provocada não só por nós, que é a renovação da frota. Nós estamos, eu queria até me abordar um pouquinho mais sobre isso, nós estávamos com todas as compras dos carros novos cotados, todos os financiamentos encaminhados para a compra no começo do ano de 2020. Veio a pandemia, e até eu disse para o diretor financeiro e administrativo da empresa, graças a Deus que essa pandemia não veio no mês de junho, julho, porque nós já teríamos adquirido os veículos e não teríamos condições para pagar os veículos, porque ninguém esperava que viesse uma pandemia e que reduziria, num primeiro momento, em 50% a receita da empresa. 50% da receita você já gasta para pagar o pessoal. Como é que nós iríamos conseguir pagar o financiamento desses ônibus? E como o próprio Dante Filho falou aqui, quem não quer ônibus novo? Nós também queremos ônibus novos, porque os ônibus novos, eles têm uma menor manutenção, eles prestam um melhor serviço, claro, porque o passageiro tem um ônibus novo, apesar de que o usado está em perfeitas condições de operação e de segurança. Nós não somos doidos de colocar um ônibus sem segurança na rua, porque nós respondemos por todas as consequências cíveis de um acidente em que nós sejamos culpados. Então, se um ônibus faltar um freio, se um ônibus furar, arrebentar um pneu ou qualquer coisa, nós temos as consequências de indenização e que são pesadíssimas. Conforme a indenização, pode pôr uma empresa até a falência. Então, o risco do transporte coletivo é um risco excessivamente alto para as empresas. E aí eu coloco a empresa como um todo, não ao empresário, mas a empresa. A empresa está em risco permanentemente, porque toda a frota está operando na rua, com pessoas trafegando, com automóveis, com bicicletas, com motos. Os senhores convivem com isso também quando estão com seus carros particulares dirigindo pela cidade. Então, essa responsabilidade civil que pesa sobre as empresas é terrível. Eu tive agora fazendo um acerto de um acidente acontecido há anos com a Autoviação Nossa Senhora do Carmo. Sabe quanto a ação? 1.300.000. E nós perdemos em todas as instâncias, apesar de termos razão.
mas perdemos e vamos ter que pagar. Então, o risco civil do transporte coletivo é uma coisa que tem que ser, ninguém falou aqui, mas tem que ser levado em consideração. Então, nós não seríamos insanos de colocar um carro em operação se não tivesse a condição de segurança 100% garantida, porque isso pode provocar um acidente que pode pôr a empresa à falência. Então, a qualidade de um ônibus velho, ele é velho, mas ele está bem mantido. Então, se o problema de veículo fosse só o ano de fabricação, nós nem teríamos automóveis, etc., com placa preta. Tudo bem. Senhor Dante, desculpe interromper. O senhor aqui, cada vereador tem seu tempo de pergunta. Eu vi isso em alguns depoimentos, desculpa, vereador. Até eu ia pedir aqui para a mesa, porque tem coisas que têm que ser muito bem explicadas, porque é importante os senhores saberem efetivamente como funciona um transporte coletivo. Eu sei que os senhores sabem, mas os senhores não sabem, às vezes, o dia a dia que a empresa passa. Perfeito. Mas, senhor Dante, a gente pode fazer uma sugestão da seguinte forma: o senhor vai responder todos os vereadores. Se, porventura, um dos vereadores, ou alguns, ninguém fazer uma pergunta que o senhor acha interessante falar, ao final o senhor pode fazer sua consideração final. Eu gostaria também, no final, vereador, que os senhores me dessem, no máximo, 10 minutos, que eu tenho uma solução para todo o transporte coletivo. E isso eu venho defendendo já há 3 anos, e já falei com vários políticos e interessados e envolvidos no transporte, e não foi para frente. Talvez até a Câmara de São José possa ser o baluarte para levar essa ideia, se os senhores aceitarem. Então o senhor pode fazer, porque a minha próxima pergunta seria essa. Você, como diretor da empresa, acredita que pode mudar algo visando uma melhor qualidade no transporte? Então, o senhor pode falar que a minha pergunta seria essa, mas de uma forma mais breve e sucinta, que dê tempo dos outros vereadores também fazer suas perguntas. O problema do sucinto é que eu sou meio prolixo, né? Porque é importante, muito importante, para nós, empresa também, essa CPI. Eu acho que é a oportunidade de nós esclarecermos efetivamente tudo o que acontece no transporte coletivo e por que aconteceram as coisas e qual seria as perspectivas de futuro. Então, desculpa se eu sou meio prolixo, mas não existe como explicar, às vezes, certas coisas sem entrar nos detalhes daquilo que aconteceu. A gente não pode só passar por cima, né? Eu acho que é essa a intenção dos senhores também, que os senhores fiquem perfeitamente esclarecidos sobre todos os pontos que o senhor tem em dúvida. Sim, então voltando, você como diretor da empresa, o que pode mudar, o que pode melhorar na qualidade de transporte? Qual a sua opinião? Eu acho que o grande problema do transporte hoje, vereador, ele se situa num ponto principal. A elevação dos custos do transporte é um negócio assim, impressionante, impressionante. E quem paga isso, aqui em São José, por exemplo, exclusivamente é o usuário. E ele chega num ponto que ele se exaure também de poder pagar aquele valor. E a nossa intenção sempre foi tarifa quanto mais baixa possível para que atraia o usuário e não fuja do transporte coletivo e permaneça no transporte coletivo, gerando a receita necessária para a continuidade da operação. Só para os senhores terem uma ideia, que eu acho que é importante até citar aqui, os reajustes havidos nesses 19 meses que nós estamos sem tarifa. Não houve decretação de tarifa nesses 19 meses. O diesel subiu 31% em 19 meses. O pneu, 104%. O lubrificante, um tipo de lubrificante, 192%. O lubrificante 2, 89%. A mão de obra subiu 10,35%. E a inflação do INPC foi 15,28%. Então, todas essas defasagens se descarrega dentro do cálculo tarifário e isso quem paga é o usuário. Ele chega num momento que ou ele na linha curta ele vai a pé ou vai de bicicleta e, portanto, esse usuário deixa de usar o transporte,
ou é mais barato ele pegar um Uber, porque se divide ali com 4 pessoas aquela viagem, e fica mais barato para ele do que ir no transporte público. E um grande problema é que todos os modos de transporte não pagam a legalidade que nós temos que pagar. Nós temos impostos, nós temos encargos, nós temos uma série de coisas. E a pessoa que está com o Uber, ele não tem encargo nenhum, não tem encargo trabalhista, não tem impostos, não tem nada. Então, ele tem uma possibilidade maior de gerar o serviço até porta a porta, né, porque é um automóvel, muito melhor do que o transporte público. Então, o transporte público hoje está convivendo isso a nível nacional, com uma concorrência que eu julgo até desleal, indo contra até as políticas de poluição de uma cidade, quer dizer, são mais automóveis rodando e menos ônibus. Um ônibus substitui quantos automóveis rodando no dia a dia? Então, isso gera outras consequências para uma cidade que precisa, se nós temos que ter alguma solução para essa roda começar a girar ao contrário do que está girando. Porque da forma que está acontecendo e a queda de passageiros que está se verificando, não só em São José dos Pinhais, eu tenho aqui só para mostrar para vocês, eu levantei passageiros da Urbis, que a Urbis é que controla, inclusive, toda a bilhetagem, quem faz em Curitiba é a própria Urbis. A média de passageiros em 2012, em Curitiba, era 25 milhões de passageiros mês. Em 2021, agora com a pandemia, caiu para 7 milhões e 800 mil passageiros mês. Houve uma redução de 31,2% entre 2012 e 2021. Eu peguei 2012, que é o tempo do nosso contrato. Para os senhores terem uma ideia, em São José, a média em 2012, 980 mil passageiros. Em 2021, 315 mil passageiros. Senhor Dante, só para não, não perder, só para tudo bem, não só para o senhor já volta. Em 2012, quanto que era a média? 2012? Isso. Na Urbis ou aqui? Aqui em São José. Aqui em São José, 980 mil. Aqui em São José, 980? Isso. Na autoviação São José dos Pinhais, linha urbana. Tá? 980 mil. Não, tudo bem. É porque quando o senhor falou... Do lote 1, do lote 1. Ok. É porque existia um planejamento e um estudo técnico que alegava 1.400.000. Por isso que eu chamei a atenção. Não, eu tô falando do lote 1, que é a nossa empresa. Ok, obrigado. Em 2021, essa média do lote 1 caiu para 315 mil passageiros. Houve uma redução de 32,14%. Portanto, quase igual a de Curitiba. Curitiba caiu 31,2% e São José caiu 32,14%. Então, esta crise no transporte coletivo é nacional, não é específica de São José. E mais uma coisa, a Urbis, durante o período da pandemia, ela está subsidiando o transporte, porque senão tinha parado, não teria condições de continuar. Ela vem subsidiando desde o mês de março, com o subsídio dos seus cofres, para que o transporte permaneça na qualidade necessária que Curitiba precisa e como São José precisa. Mas nós aqui não temos subsídio nenhum durante a pandemia. Então, é isso que eu até falei ali no negócio. É que não tem receita. Não tem receita. Não tem receita. Então, é por isso que eu falei ali no começo, se nós tivéssemos renovado a frota, aquela de 2020, que nós íamos... Desculpa, mas eu estou com muita coriza. Deixa eu só pegar um... Se nós tivéssemos comprado aquela frota, nós não teríamos como pagá-la, porque a receita caiu de uma maneira tão brutal que ninguém esperava o que ia acontecer. Quer dizer, quantas atividades que se fecharam no Brasil, quer dizer, não fomos só nós que estamos sofrendo. É o comerciante, é o ambulante, todo mundo está passando uma fase quase que insuportável dentro das suas atividades. Quantos restaurantes fecharam? É um negócio assim assustador o que está acontecendo com essa pandemia que nós estamos vivendo. Perfeito. Senhor Dante, quanto ao desequilíbrio financeiro, a gente identifica que até mesmo
durante a elaboração do edital de licitação, de concessão das linhas aqui em São José dos Pinhais, já havia um processo judicial reclamando e alegando a questão de desequilíbrio financeiro. O porquê que esse desequilíbrio financeiro não foi também apontado no novo planejamento? Porque de ano após ano foi diminuindo o número de passageiros. Você diz o desequilíbrio antes do contrato? Não, fazendo só uma analogia entre o desequilíbrio alegado durante 2012, que houve um processo judicial, no entanto que esse processo judicial culminou numa transação judicial e que vocês puderam, então, participar da licitação e até uma questão da transação na própria outorga. E eu gostaria de entender o que aconteceu lá em 2012, vocês identificaram quais eram os problemas que estava ocorrendo essa defasagem e permaneceu ocorrendo mesmo após 2012? Eu só queria fazer uma correção na sua colocação. Não é 2012. O transporte coletivo sempre viveu com cortes tarifários, muitas vezes injustificáveis por parte do poder público. Sim, não só, acho que eu não expressei bem. No 2012 foi a transação, mas a reclamação anterior. Mas por que a transação e o que veio, por que houve este valor, certo? É isso que por isso que eu digo, vereador, desculpa, mas para que a coisa fique bem esclarecida, a gente tem que retornar no tempo e explicar aos senhores exatamente o que aconteceu. E eu estou aqui para exatamente esclarecer a todos vocês o que aconteceu. Tarifa de transporte coletivo é a pior coisa que um prefeito tem na mão, porque há um desgaste político do prefeito que ele não gosta de dar tarifa. E isso é normal, e isso eu sei que acontece, tá? Porque tem a parte política, tem a parte de repercussão disso. Então, no histórico do transporte, os poderes públicos sempre decretam as tarifas menos do que são necessárias para que se cumpra o contrato. Muito bem. Em 95, a Lei 8987, que é da concorrência pública, tinha o artigo 42. Ele sofreu uma alteração em 2007, pela Lei 11445. Tá? Esta lei dizia que, em 2009, era um prazo fatal, até junho de 2009, tá? Para que a prefeitura verificasse os desequilíbrios acontecidos nos contratos de concessão e que este desequilíbrio seria recomposto para quem prestou esse serviço. E isso advém da Constituição de 88, com a licitação, que era com a verificação de possíveis prejuízos. Nós, em 2009, não em 2012, administrativamente nós levantamos os prejuízos havidos anteriormente e fizemos o requerimento administrativo à Prefeitura de São José dos Pinhais. E a Prefeitura ficou inerte, ela não respondeu absolutamente nada. Com isso, em 2011, sem resposta desde 2009, nós entramos judicialmente com o pedido de reposição desse desequilíbrio da prestação de serviço anterior que foram levantadas e auditadas. A Prefeitura calculou esses valores tecnicamente e diz que só pagava os últimos 5 anos, que os anos anteriores não eram devidos, porque prescreveu o direito de reivindicação. A lei não dizia isso. E o nosso valor ele chegou em 90 milhões dessa defasagem. Eu vi as perguntas aqui dos senhores, por que de 90 concordaram em receber só 27? E é um negócio que chama atenção, efetivamente. Quer dizer, eu tenho a ver 90 e eu acerto por 27. Porque se nós contestássemos esses 5 anos, nós íamos ficar judicialmente discutindo anos e anos a fio e poderia não levar a nada. Porque poderia, lá na frente, a justiça dizer, não, realmente, depois de 5 anos, prescreveu. E existia, vamos dizer assim, por parte da Prefeitura e da sua Procuradoria,
uma argumentação muito forte sobre a prescrição com mais de 5 anos. E nós achamos por bem, porque uma demanda judicial levada em frente, nós temos maiores custos. Nós temos custos advocatícios, os advogados estão aí, mas eles também têm que receber. Custos judiciais, custos de peritagem. Era um custo que, bom, podemos ganhar? Podemos ganhar, mas podemos perder. Os 27 era líquido e certo, de que era devido pela prefeitura e nós tínhamos o direito de receber. E com isso, nós concordamos com esses 5 anos, foi apontado esse valor a prefeitura concordou e mandou para o Ministério Público. O Ministério Público opinou como positivamente que poderia sim indenizar e pagar os 5 anos e não o total, porque a nossa ação era sobre o total do tempo. E foi feito o acordo e a prefeitura optou em não pagar, mas na concorrência botar como um valor de outorga. E se o senhor vê na concorrência, existe a pergunta, não me lembro quem foi que perguntou, mas se essa outorga seria paga. E a prefeitura respondeu que sim, ao longo do contrato dos 15 anos, que estava sendo licitado, seria pago esse valor dos 27 milhões. Para o senhor ter uma ideia, dividido os 27 milhões na época da concorrência, pelo total de meses que nós tínhamos de vigência do contrato, isso daria 150 mil mensais. Isso naquela época. Nunca a prefeitura colocou a devolução desse valor em nenhum cálculo desde 2012 que nós fizemos a concorrência. Está nos faltando 6 anos somente para terminar o contrato. Foi muito falado aqui sobre por que não reclamaram antes. Esse aqui é o estudo pela firma Grand Rio, está aqui, que nós fizemos em 2019, no mês de setembro de 19, apontando todas as diferenças que nós deixamos de receber corretamente de acordo com a concorrência. Nós íamos entrar com esse pedido administrativamente à prefeitura e, se não desse para resolver administrativamente, lógico que seria judicialmente. Não entramos com o pedido porque no mês de março começou a pandemia. E aí a coisa piorou significativamente. O estudo está feito, está sendo agora complementado, até o ano de 2021, e os senhores terão conhecimento público desse documento e desse estudo, logo, eu acho que dentro de 30 dias, talvez, ou 60 dias, esse estudo está todo complementado para ser reivindicado administrativamente junto ao poder público, que é a Prefeitura de São José dos Pinhais. Porque quando se faz uma concorrência e se tem um contrato, vereador, isso é uma via de 2 mãos. Nós temos que cumprir as nossas obrigações? Sim, temos, e sabemos que temos que cumprir. Mas para cumprirmos aquelas obrigações, o outro lado, que é a outra via, também tem que cumprir suas obrigações. Se um lado não cumpre, não tem condições financeiras e econômicas para que o outro lado consiga cumprir. E isso que está acontecendo. E eu tenho aqui reajuste por reajuste, porque eu vou também depois, se o senhor quiser, eu posso explanar, de quanto foram as defasagens tarifárias durante esse período do contrato. Os 2 primeiros anos, se o senhor quiser, posso até abordar isso já. É que o meu tempo já encerrou, eu tenho só mais 20 segundos. Tem que aumentar o tempo dos vereadores, então. Para o senhor ter ideia, seu Dante, o tempo dele era 15, já sim. foi para 30. Por exemplo, o doutor Moacir me alertou de uma coisa aqui que também é importante sobre os precatórios, sobre a outorga. Aqueles 90 milhões, se nós insistíssemos em receber, vamos supor que nós ganhássemos. Daqui 5, 10, 15 anos,
Talvez eu nem tivesse mais aqui, né? Os meus filhos ou netos é que talvez fossem ver esse dinheiro, tá? E isso se transformaria em precatório, porque a prefeitura não teria condições nenhuma de indenizar um valor desse. Quer dizer, se transformaria em precatório, que ficaria embrulhado para ser recebido durante não sei quanto tempo. Então, naquele momento, era mais interessante para nós a fazermos o acordo nos 5 anos. Mais um detalhe nisso aqui. A outorga, se nós perdêssemos a concorrência, eu escutei aqui num depoimento de um vereador, eu não me lembro quem, desculpa, que a empresa que entrou na concorrência junto desistiu. Não, ela não desistiu, ela foi até o fim. É a Expresso Azul. Mas ela sabia, na hora de entrar, que ela teria os 27 milhões de custo e que receberia ao longo do contrato. Quer dizer, esse dinheiro, porque também não pode a pessoa que vai entrar, que não fôssemos nós, vamos supor... Mas, senhor Dante, o senhor não concorda que esse tipo de situação acabaria complicando? Porque a pessoa jurídica, a empresa, já teria que fazer um investimento, o aporte financeiro para adquirir os ônibus. E mais os 27 milhões de reais. E ela enxergando... Os 27 milhões ela ia receber corrigido ao longo do contrato. Mas ela teria que pagar essa outorga. Ela tem que pagar a outorga. E mais o investimento. O investimento talvez ele já tivesse, né? A empresa Expresso Azul, a empresa... O senhor não consegue concordar conosco que esse valor acabou deixando não atrativo o negócio para outras empresas? Eu acho que não, porque tanto é que ele entrou na concorrência. Sim, entendeu? mas por que outras empresas não vieram participar? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Curitiba fez a concorrência do transporte coletivo de Curitiba, que é exemplo nacional. Nenhuma empresa de fora veio. Nenhuma. Eu defendi, inclusive, no nosso sindicato, que nós também não entrássemos, porque não era boa a concorrência para os empresários. Deixasse a concorrência vazia. Só que eu não fui ouvido. E os outros empresários acharam que tinham que entrar. Eu disse, bom, eu não vou ficar de fora, que daí eu estou eliminado do sistema. E entrei junto. Só que, por que Curitiba ninguém entrou? Tinha também o investimento também de quem fosse entrar que tinha que pagar. Nós também tivemos outorga naquela concorrência. Quitamos dívidas do artigo 42 que aconteceram em Curitiba. Então, o que aconteceu em São José não é único. Isso aconteceu no Brasil inteiro, vereador. E eu estou dando o exemplo de Curitiba, porque Curitiba é vizinha nossa. E os senhores têm convivência com Curitiba. Mas essa questão do outorga, eu acredito que contrato de 20 anos, nos dias atuais, eu acho que não tem mais sentido essa questão da outorga. Veja os pedágios, lógico, fugindo um pouco do tema, mas os pedágios, a outorga, a pessoa já tem que investir. Quem vai ter que pagar uma tarifa alta Vamos dizer, o seu pensamento até pode ser válido, mas existe uma lei que rege isso. E tanto eu quanto o senhor e todos nós temos que cumprir as leis. Os municípios é que às vezes não querem cumprir a lei. Então, se os municípios não cumprem a lei, eles têm que responder pela sua atitude, porque como é que ficam as coisas? Por que o transporte coletivo e contratos públicos não são bem vistos no Brasil? Esta lei veio exatamente o que o doutor Moacir falou. Esta lei veio para justamente não quebrar os municípios, porque eles têm responsabilidade, sim, sobre os contratos firmados. E se eles não cumpriram a sua obrigação, eles têm que responder pelo não cumprimento. E a lei veio até para beneficiar os municípios. Agora, não é atrativo por isso, porque os poderes públicos dificilmente cumprem aquilo. Quando você entra numa concorrência, a gente entra na boa-fé, esperando que o outro lado cumpra as suas obrigações que estão ali contratuais. E, infelizmente, isso não acontece. Então, aí nós temos que ficar recorrendo, desculpa, até com custos de advogado, etc., para poder buscar
a solução daquilo que é de nosso direito. Isso não está correto. Eu acho que as responsabilidades são mútuas, tanto do poder público quanto dos empresários e dos contratantes do serviço público. Seja ele qual for, vereador, seja de transporte, seja de lixo, seja de táxi, seja do que for. Essa é a questão principal. Quando um lado não cumpre, o outro deixa de cumprir, porque falta recursos para que isso aconteça. Ok, senhor Dante, agradeço. Obrigado, presidente.